tá vendo morar em UK, quer morar em Londres, quer morar na Escócia, enfim, tem curiosidade do que você pode e o que você não pode fazer, quais são os vistos que são aplicados, se você precisa de um visto para entrar no Reino Unido agora que saiu da Europa, se você precisa de um visto de estudante, como é que funciona o visto de trabalho, como é que funciona o visto de noivado, de familiar. Então fica aqui que eu vou tentar explicar tudo o máximo possível nesse vídeo. Você vai entender se você tem possibilidade de aplicar para um visto, um visa específico ou não, né? Primeiro, o visto de visitante, que os brasileiros em si não precisam, mas precisam de o ETA. Do ETA, vou deixar um vídeo aqui que vai explicar bem o porquê que você tem que entender um pouco mais sobre o ETA. Então, após sair da Europa, o Reino Unido começou a tomar algumas mudanças, né, diante dos turistas que estão chegando e entrando na Europa. Então, esse ideário de entender mais o movimento desse turista aqui dentro, fez surgir o ETA, que é principalmente para fiscalizar a entrada e a saída dessas pessoas e a época que isso acontece. Então, isso é a coisa mais importante, e isso tem a ver com o visto de turista, tá? O brasileiro não precisa, mas você vai precisar fazer o ETA para dar entrada aqui a partir desse ano de 2025, o ano que eu gravo esse vídeo. Estou falando aqui da Escócia, aqui de dentro, então sei o que eu estou falando, fica até o fim que você vai entender. Segundo, o visto de trabalho, né? Muita gente tem dúvida e quer saber como funciona o visto de trabalho. Primeira coisa, você tem que consultar o site do governo para saber se a sua profissão, a sua área, tem demanda aqui dentro, né? E tá precisando de gente, esse é o primeiro ponto, mas principalmente o pessoal da área da saúde tem aí uma possibilidade muito maior que as outras áreas de entrar aqui no Reino Unido, já com alguma graduação. Mas, enfim, primeiro você tem que ter a demanda, segundo, você tem que ter uma empresa que esteja e possa contratar e entrar com o processo de contratação de uma pessoa fora daqui, ou seja, um imigrante em teoria, mas que vem para ajudar nessa área que está em falta. Então, essa empresa vai entrar e trazer essa demanda e fazer com que você entre por ela, né? Ou seja, mas você vai ter que pagar duas taxas grandes que são importantes, que são o visto, né, de trabalho e o NHS, que é o sistema de saúde daqui, que você vai ter que pagar para entrar. O que aconteceu? Muitas empresas estavam cobrando essa taxa do NHS, do sistema de saúde daqui, da pessoa, mas o governo proibiu isso agora, então isso é novo, você tem que pagar direto para o governo, a empresa não pode cobrar do colaborador. O colaborador, quem tem que pagar isso é a empresa e não o colaborador, enfim, isso é um aspecto importante, né? Então, esse Work Visa, ele não é tão simples, porque você tem que ter uma graduação, tem que ter uma demanda e tem que ter uma empresa que aplique para isso. Além disso, tem um valor mínimo que você tem que ganhar, no mínimo, na área de saúde é menos, mas normalmente você tem que ganhar mais de 33 mil libras por ano para você conseguir dar entrada nesse pedido, né? Então, você vai ver aí que são muitas regras que deixam esse Work Visa não tão simples assim quanto muita gente fala ou quanto parece. Então, esse é o segundo visto. O terceiro é o Student Visa, né? Esse visto, ele também é válido para estudantes de longa permanência, mais de 6 meses e mais de 11 meses. Só que você tem um pequeno asterisco aí que você tem que pagar habitualmente as escolas aqui e as graduações, ou pós-graduações, ou mestrados, você tem que pagar tudo de uma vez. Então, você tem que pagar de uma vez só, não é como no Brasil que você pode parcelar, você paga a mensalidade. Não, isso não existe aqui, tornando o visto um pouco mais complicado. E agora o Reino Unido também restringiu um pouco mais o acesso a esses vistos de estudante. E está revisando principalmente quem está terminando a graduação, que antes conseguiria aplicar para outro visto de forma mais fácil, mas agora não. O governo está dando prioridade para as pessoas que estão aqui, assim como o visto de trabalho também, como eu acabei de falar. Eles estão priorizando primeiro, querem que as empresas vejam se tem profissional aqui qualificado para depois olhar para o mercado externo, ou seja, para os estrangeiros, para conseguir acoplar essas pessoas. Então, o visto de estudante também ficou bem mais complicado em 2024 e principalmente agora em 2025, porque muita gente que conseguia se graduar aqui conseguiu uma extensão, e agora essa extensão não é tão simples quanto antes era, né? O governo realmente ele está fechando o cerco para a questão da imigração e também, após sair da Europa, ele está implementando as próprias regras que acha por bem ser melhores para a vida das pessoas que moram aqui, que são muito questionáveis, claro, enfim, mas não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre a outra opção, o familiar, né, e o noivo ou marido. Você tem aí o visto de familiares, que podem vir, se você tiver um visto de trabalho, por exemplo, você pode acompanhar o seu cônjuge nesse processo, né? Então, é um visto familiar que você tem que aplicar. Lembrando que você também vai ter que pagar o NHS e também a questão
do valor do visto, né? Que cada visto tem o seu valor, mas em média é em torno de 1.800 libras, tá? Então, isso pode variar um pouco. O visto de marido ou noivo ou noiva ou esposa, ele também é outro visto que permite que você possa ficar aqui e você possa casar aqui, né? No caso do visto de esposa, você tem a permissibilidade de vir casar aqui e você não pode trocar o visto de turista, por exemplo, por um visto de esposa ou de trabalho, como acontecia antes. Agora você tem que sair, ou seja, o visto de turismo não permite upgrade para nenhum outro visto, tá? Então, essa coisa é se levar em consideração. Tem pessoas que eu conheço que querem se unir com outra pessoa, mas tem que sair para voltar com outro visto. Então, isso é uma coisa a ser observada, né? A gente tem um visto também para os turcos empresários, que são uma coisa mais limitada, e é claro, para o pessoal da Europa, não precisa de um visto para entrar aqui como turista, né? Vai precisar do ETA em si. Então, agora também tem a questão do visto para os ucranianos, porque eles estão tendo essa entrada maior aqui, essa facilidade maior que muitas outras nacionalidades, mas claro, por conta da questão delicada que a gente está passando, né? Eu estou falando agora de abril de 2025, então a gente sabe o que está acontecendo. Então, é isso. Em suma, são essas opções, né? Empresariado, familiar, marido, student visa, work visa e visitant visa. Então, você tem essas opções aí para você. Não estou me aprofundando em nenhuma delas, mas já dando uma passão, uma generalizada para você entender quais são suas demandas aqui. E, principalmente, saber que o seu visto de turista não pode ser migrado para outro visto. Acho que isso é a coisa mais importante que você tem que entender, porque muita gente acha que isso pode acontecer. Não, você tem a permissão de ficar aqui 6 meses, e é isso com seu visto de turista e com o seu ETA, claro. Né? Então, se você gostou dessas informações, deixa aqui um comentário e uma curtida, que isso me ajuda muito, e a gente vai conversando mais sobre isso. Até mais.